Junta mais juntinho, comigo. junta aqui. Tá bom. Não, juntar. Isso. Oi, eu sou Cizueito, esse é o canal Divã e a Estante e mais um encontro de nós três em resenha. E hoje a gente vai ter um almoço, ó, que o Guilherme providenciou pra gente, preparou pra gente, trouxe. Mas o livro, gente, sobre o qual nós vamos conversar é A Cabeça do Pai, de Denise Santana. Esse livro aqui, nós já conversamos uns 15 minutos sobre ele. Já bateu boca, que horrores. Olha, cada um uma opinião diferente sobre o livro. Vou falar primeiro a minha opinião. Eu amei o livro, eu adorei o livro. Como psicanalista, né? Ele tem vários capítulos, né? Olha, cabeça, dentes, olhos, ossos, mãos, cabelos, pele. Ver melhor. Isso. Então, cada um desses capítulos... Tá vendo bem isso aqui? Tá dando pra ver. Cada capítulo amarra uma narrativa, né? E fazem uma relação com o corpo. Então, o corpo está muito implicado, né, nesses relatos. Eu acho que isso que eu achei muito interessante, adorei ter visto. Não é uma coisa nova na literatura, mas eu acho que da forma como a Denise colocou aqui, eu achei interessante, achei nova. Mas é um livro muito doloroso, muito sofrido, muito triste, do jeitinho que eu gosto. E aí os meninos, né, eu acho que já não se atraem tanto quanto eu. Eu amei o livro, eu amei como ela construiu. O livro muitíssimo bem escrito, mas ele não é para qualquer público. Ele é um livro com um sofrimento muito grande. Ele é diferente, eu fiz um paralelo com outro livro que nós já tivemos aqui. Você não concordou, amigo, mas eu acho que a Violeta foi uma celebração à vida. Ele já é uma celebração à morte. Já é uma coisa já mais sofrimento e a decadência que a velhice proporciona às pessoas. Ele já é Mas eu compêndio acho que talvez essa questão da velhice não esteja perpassando todo o livro. Eu acho que tem essa questão assim, em relação aos pais, em relação a alguns personagens, mas não em relação a todo o livro, porque tem alguns... o fio condutor e o tema principal do livro. Os outros temas eles são paralelos, eles são super secundários. O tema principal é esse, é a decadência física da velhice e a morte iminente. É o que realmente conduz o livro. Eu não vejo assim, tá? Cada um fez uma interpretação de uma maneira. Deixa eu contar mais ou menos um enredo para vocês entenderem a opinião do Guilherme, então, para não ficar muito solto aqui. Aqui nós temos uma narradora, uma mulher já madura. Acho que ela tem tipo uns 40 e poucos anos. Minha idade, 50 e poucos, amigo. Muitos não. Ela é casada, ela tem 2 filhos já, jovens adultos aí. Sim. E ela tem o seu pai e sua mãe. Esse pai, ele já cuida da mãe dela, que tá com Alzheimer há alguns anos. E um dia ela chega para visitar os pais, a casa deles. E esse homem, ele está desacordado, está caído no chão, está com a mão fechada e quando ela pede socorro, que a ambulância vai buscá-lo e tudo, ela consegue abrir a mão dele e ver que ele está segurando um parafusinho pequenininho. E esse parafusinho, né, e as visitas ao hospital, aí ele vai para UTI, depois ele vai para o quarto, depois a mãe vai para um asilo. Na verdade, a mãe tem uma crise, né? Acho que ela sofre, ela vai pro hospital também. Acaba acontecendo alguma coisa com ela num determinado momento que ela acaba indo pro mesmo hospital que o pai. A mãe foi pra casa dela, o filho, né, tem um relato da família tentando cuidar dessa mãe dela, mas gerou muito transtorno. Sim, eles não se apegaram demais à parte familiar dela, tipo marido e filhos, não. É a história dela com os seus pais, prioritariamente. Sim. E aí ela dando atenção a esses pais, muito afetiva, mas em conflito, em sofrimento, cheia de lembranças. Com muitas dificuldades no cuidar dos pais, porque cuidar de pais doentes e idosos é uma tarefa muito difícil no Brasil. O livro ele tem uma parte social muito forte. Tem. Ele mostra como é difícil você cuidar no Brasil, um país com pouca estrutura, com pouca tradição de cuidar dos nossos idosos,
como que é muito difícil no Brasil você dar um tratamento de qualidade para os idosos aqui. Na verdade, gente, num determinado momento, né, o que o livro retrata, né? Num determinado momento parece que os filhos não querem passar por esse processo, né? Não tem muita paciência, e aí já quer logo colocar num asilo, já quer colocar num asilo, ou já quer que a pessoa morra logo, pelo menos pra ser poupado desse sofrimento, e que quer ter essa lembrança dos pais, sabe? Lembrança sem esse processo, sem passar por esse processo sofrido. E aí o livro traz muito disso, né? O livro mostra muito como é difícil você cuidar de idoso. Porque o envelhecimento difícil. É um processo natural. Envelhecer. E ele vem com ou sem doença. Ninguém tem. É inevitável. Não é permitido a ninguém escolher. Como você vai envelhecer, você não sabe. Gente. Eu acho que a pegada, enfim, que o livro traz é uma pegada mais dessa filha, Paula, contando, né, a história, a cabeça do pai, porque o pai se esquece, não se lembra mais, a memória dele está comprometida, sim, assim como a memória da mãe. Então, como se ela memória. vai... O pai é a parte física que cai dele. Ele cai mais fisicamente. Ele até se lembra de algumas coisas, só que ele vai começando a perder a parte... O organismo dele vai começando a parar. A mãe é que tem a parte mais... mental, porque a mãe tem Alzheimer. O pai, ele sofre um AVC, então ele fisicamente vai começando a ficar debilitado, alimenta por sonda, fica dependente para tudo. Aí depois, aos poucos, ele vai começando a perder a fala, ele vai definindo. Vai vegetando, né? Sim. Vai ficando mais vegetativo. Mas eu acho que a proposta não é só tratar dessa questão da velhice também. Tem, sim, os personagens, né, que são idosos, que são personagens que são do contexto desses pais, dessa menina, e que ela vai rememorando isso, mas também tem a questão da morte. Não tem só a questão da velhice. Eu concordo, sim, que trata de uma forma bem crua essa questão da morte e da velhice de uma forma muito cruel. O livro não romantiza a velhice, muito menos a morte. Lembrei o que eu ia falar. O que a Paula faz? Ela vai relatando pessoas que viveram no cotidiano dela, do pai e da mãe, sim, ao longo da vida deles. Então, ela faz um apanhado. Isso, cada capítulo ela traz a história, por exemplo, de uma amiguinha dela da infância, sim, de uma vizinha que vendia pão, sim, Então, a história não é só... não segue essa linha... Isso. Escravizado. Não segue apenas a linha condutora do enredo da história dela e dos pais. Ela vai fazendo a cada capítulo a história de 1 ou 2 ou 3 até dessas figuras, né? Histórias tristes, muito tristes, outras mais, outras menos, sim, que viveram com eles, que foram das relações dos pais e dela ao longo da vida. Então, gente, é um livro bem triste, mas eu achei muito, muito bonito. Não, bem elaborado, bem construído. É muito bem construído. A divisão por capítulos foi bem estruturada. Ela faz essas amarrações dessas pessoas. E aí depois ela fecha, né, com chave de ouro ela ali e os pais dela. E tem a questão do parafuso. Isso! Que tem a pegada, né, do... Que vai passando pela história toda, essa questão do parafuso. Ela tentando descobrir o porquê do parafuso estar na mão dele no momento que aquilo ali aconteceu. O que estava acontecendo com os pais dela naquele momento, né? Pra ele estar ali com aquele parafuso na mão, ela quer descobrir, ela vai tentando investigar enquanto o pai dela ainda é lúcido. E aí depois ela descobre de onde é o parafuso, só que aí ela tenta descobrir o porquê que aquelas coisas estavam guardadas ali dentro daquela caixinha, porque ela descobre que é um parafuso de uma caixa. Não, mas eu acho que isso não é spoiler, né? Não, mas eu acho que isso aí foi uma coisa que ficou bem aberto no livro, não foi uma coisa muito fechada, esse detalhe. Do quê? Do parafuso? Do parafuso. Eu acho que... Eu não sei se poderia ter sido. Eu acho que deixou muito pro final pra explorar essa questão. E aí eu acho que eu esperava mais do conteúdo que tava ali dentro. Eu achei que fosse... uma coisa mais misteriosa. Porque fizeram realmente muito segredo. Eu acho que fosse desdobrar mais em relação ao conteúdo do que tava ali dentro. Que ela ficou naquela, vou ler ou não vou ler. O livro, ele
ele tem essa relação com os órgãos do corpo, que são muito bem conectados no livro. Cada capítulo se refere a um órgão do corpo. E tem a conexão muito forte com isso. Com o personagem com o daquele órgão do determinado corpo. capítulo também. Cada personagem, cada relato que é colocado num capítulo, Sim. ele tem uma vinculação muito forte com o órgão do corpo. E ela, nesse meio todo, quando ela relata esses problemas todos da velhice, o sofrimento da protagonista, ela também joga uma crítica social muito forte, que para mim ela se torna mais intensa no penúltimo capítulo, o capítulo chamado Os Pés, que é exatamente o capítulo com uma vizinha, uma chamada Maria, que quando era jovem era uma mulher exuberante, que virava a cabeça dos homens. Essa mulher enviuvou, depois que enviuvou, ela entrou em decadência, ela passou a morar sozinha, ela começou a se tornar uma idosa, assim, com muita dificuldade de viver sozinha. Com dependência, E com né? o filho chamava Carlos, com muita dependência. Não, ela começou a Se tornar dependente. não a se tornar, ela começou a se tornar uma pessoa na iminência de se tornar dependente. E as pessoas começaram a se preocupar com ela. O filho pensou o seguinte: o que eu faço? Tirar ela da casa, botar dentro da minha casa, vai dar problema com a minha mulher. Aí Que já não estava num relacionamento bom, aparentemente. Já era um relacionamento desgastado pelo tempo. Que é uma coisa, é muito difícil você lidar com seus pais dentro da sua casa, lidar com idosos, para você cuidar dos seus pais, é uma coisa trabalhosa. Mas a gente, obviamente, a gente tem que saber que a gente faz. O Brasil não tem muito essa cultura. Lidar com sogra é como se fosse, é uma pessoa da família, é como se fosse pai. Nesse caso, para a pessoa, você tem que saber que você pode ter sua sogra morando na sua casa. Mas essa mulher não tinha essa cultura, o Brasil não tem essa cultura. Então, para ele, não tinha essa possibilidade. O que ele fez? Levou Acho que nem a mãe ele pra queria uma- também, né? Tem um Nem ele determinado queria momento tanto que assim, nem não. ele Tem uma queria. parte do livro aqui que eu posso até ler. Não, ele fala que ele não queria. Tá aqui, página também. 99 e 100. Eu marquei isso aqui, essas páginas, porque eu lembro. E, inclusive, aqui o que o Carlos falou. Carlos resolveu mudar de assunto e encaminhar a conversa para o final. Voltou para casa pensando que a situação aconteceria cedo ou tarde, o problema de saúde da mãe. Seus dois irmãos moravam em outros países e ele era o único próximo à mãe. Cogitou levá-la para morar em sua casa, mas a esposa não aceitaria e, a bem da verdade, nem ele. É, exatamente. Colocar alguém para dormir com Dona Maria não dava certo, ele já havia tentado. Não queria pensar, mas pensou. Seria um alívio se a mãe morresse subitamente, sem sofrer, Olha, sem eu passar achei, pelo eu achei cavalo isso muito cruel. de tê-la dependente e doente. Além do mais, os mortos não estorvam os vivos. Basta visitá-los no cemitério no dia de finados, o que é até simpático. Parece uma festa cheia de flores e de famílias passeando entre os túmulos. E depois, os mortos não sofrem nem necessitam de nós. Não dão despesas, podem se converter em poemas e inspirar orações. Sem contar que ter pais mortos impõe mais respeito do que tê-los vivos. Não, eu achei horrível. Suscita quase uma admiração daqueles que ainda têm seus descendentes, seus ascendentes. Pode-se falar dos mortos com saudade eternamente, como se fossem seres iluminados. Pode-se ir à igreja e pedir que eles nos concedam graças. Alguns acabam por melhorar a nossa fé no divino. São úteis. Perceberam que o livro não é nem um pouco hipócrita? Não, ele traz de uma forma bem crua mesmo, cru. bem Realista, bem né? realista, Não combina. bem realista. Muito real É. Muito e real. muito atual da nossa cultura. Pra mim, esse daí, o da Os menina com pais- soluço, foram os piores. Nossa, da menina com soluço eu ficava agoniado. Os pais Ficava idosos é assim. aquela situação. A pessoa, quando os pais ficam idosos, e elas se tornam uma figura difícil de você lidar, porque é difícil. Eu sei porque eu lidei. É difícil. Você tem que ter dedicação, você tem que ter paciência, você tem que gastar seu tempo com isso. Disponibilidade, sim. Você tem que visitar, você tem que levar ao médico, você tem que se preocupar, você tem que se incomodar com eles. E aí, A num maioria contexto das igual pessoas, dela, casada, as pessoas não entendem, ainda tem essa questão ainda, né, que o marido... Muito. E esse não, cara, às ele, vezes- o que ele fez? Ele internou a mãe no hospício. Tem mais coisa aqui que eu prefiro No- não ler no- para no- não gastar muito e não tornar muito enfadonha a discussão. Ele internou a mãe. Não, não a foi no Dona Maria, hospício, não, foi no num hospício, não, asilo. desculpe. Eu tô com besteira. Internou a mãe no asilo. Ato falho, galera! Internou a mãe No no asilo. asilo. A mãe foi envelhecendo e definhando aos poucos. E ela acabou morrendo. Ela faleceu, e depois que ela faleceu, o que ele fez?
Vai cuidar da casa da mãe. Engraçado da que mãe, aparentemente ela a estava casa bem da antes de mãe ser internada. resolveu os problemas financeiros dele. Aí o que ele fez? Aí a partir daí ele criou um vínculo maior com a mãe depois de morta. Admiração pela mãe. A gente não dá muito valor. Isso aí é uma coisa que deixou uma premissa muito forte. O brasileiro, não brasileiro, a sociedade geral mesmo, não aqui no Brasil. Eu conheço daqui, as de fora, mas eu acho que esse é um problema geral. A sociedade atual, ela não preza muito os nossos idosos. Ela geralmente, como eles se tornam pessoas que dão muito trabalho, elas preferem internar e criam mais vínculos com elas depois que elas falecem. Principalmente se elas deixam benefícios. Então isso aqui no livro foi uma parte que para mim ficou bem marcante, porque foi a parte em que a autora entrou pelo lado social. Ela deu essa pincelada. Ela não fez um livro protesto, mas ela deixou a marca dela nisso aí. Ela soube deixar a marca nesse aspecto. Ela soube relatar esses aspectos e da forma mais direta possível. Não hipócrita, não romantizada, direta. Ela foi direta nesse assunto. Mas não estendeu 125 páginas nisso. Ela estendeu um capítulo pequeno. Mas nisso aí, ela vendeu o peixe dela. Eu não sou muito fã de fazer julgamentos morais, não, gente. Que cada um sabe da sua própria vida, entendeu? Eu sou dessa. Eu sou dessa. Mas aí a gente pode entrar nisso, né? A gente não aceita a nossa própria velhice. A gente está o tempo inteiro tentando segurar, protelar a nossa própria velhice, vai aceitar a velhice no outro, também não vai. Mas enfim, isso aí é conversa agora que a gente vai discutir com um vinho. Olha, gente, com um vinhozinho e no almoço maravilhoso que o Gui fez pra nós. E tá discutida a cabeça do pai. Espero que vocês leiam. Para vocês escreverem aí embaixo o que vocês acharam do livro, se vocês gostaram. Se discordam do que a gente falou. Isso, se concorda, discorda, escreve aí, porque isso, né, aumenta o engajamento do vídeo. É isso aí. Não é mesmo? É, claro. E no próximo vídeo a gente vai discutir um livro de um autor capixaba com o próprio autor presente. Isso! Vamos ver qual o arranjo que a gente vai fazer aqui. Não, já tratei com ele, ele vai vir. Ótimo. O próprio autor vai estar presente. Nossa, ó, gente, esse canal. Até a próxima, gente. Um beijo. Tchau, tchau.